Olá, querido, paz seja contigo. Mais esse dia, mais essa oportunidade, mais uma vez aqui. Eu, pastor Adriano Moreira, pastor da igreja em Parque Dourado, pastor da igreja em Costa Barros, servo do Altíssimo, servo do Senhor, proclamador da palavra de Deus. Quero me dirigir hoje a todos os nossos queridos irmãos da Boiorte, todos os nossos pastores, aos nossos associados, aos meus alunos nos seminários que temos ministrado, aos nossos colegas pastores, também professores, a você que está nessa hora tendo o alcance dessa transmissão ao vivo que fazemos todas as terças-feiras às 22 horas. E hoje, mais uma vez, aqui estamos nesse propósito, nesse projeto que é denominado de uma igreja em sua casa. Nosso propósito e nosso projeto é chegar até o teu coração, chegar até a tua vida, chegar até a tua alma, chegar até onde você está e ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor à tua vida, ao teu coração, né? Para que essa palavra te alcance, para que essa palavra chegue até onde você está e você seja mais uma vez tocado por ela. E muitos irmãos aqui vão chegando, vão entrando, vão deixando comentários. A gente responde sempre no finalzinho, mas você pode ir chegando aí, você é bem-vindo. Meu pedido é que você, primeiro, deixa aí pedido de oração, pedido pela família, pedido em favor daqueles a quem você sabe que precisam, né? Da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Deixe seus pedidos aí que nós vamos estar orando por todos. Segundo pedido é que você compartilhe com quem possa agora estar nos assistindo ao vivo, na live, para que possa nessa hora, ao vivo e a cores, estarem refletindo na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E essa live, ela é sempre, todas elas, como na página do Facebook, muitas vezes vai se passando tantas coisas, informações. Então as gravações anteriores vão ficando perdidas para serem achadas, né, com facilidade. Por isso nós deixamos gravado no nosso canal do YouTube. Então eu peço a você que nos procure lá, Adriano Moreira, e você vai encontrar todas as outras que essa talvez já seja a 15ª, nessa nosso propósito, nessa nossa trajetória do projeto Uma Igreja em Sua Casa. E se inscreva lá também. Então, se você já estiver nos assistindo pelo YouTube, né? Porque muitos vão estar assistindo não ao vivo, mas depois de gravado e postado no YouTube, aqui embaixo você vai lá, se inscreva, é só clicar no inscrever-se e no sininho. O sininho é para que também possa te avisar toda vez que tiver uma nova transmissão, tá bom? Você já convidou alguém? Eu espero que você esteja na sua casa ou em algum ambiente. Se você estiver acompanhado, que você esteja junto com essa pessoa aí de mãos dadas para nós orarmos. Se você não estiver acompanhado fisicamente por alguém, está acompanhado pelo eterno Deus, pela presença do Senhor. Muitas ovelhas aqui que o Senhor nos tem confiado já estão aí nos assistindo. Deus abençoe a cada uma de vocês. Depois a gente responde especificamente a cada uma. Eu quero orar. Nosso propósito aqui é sempre dentro de meia hora. A gente ora e ora pela sua casa, ora pela sua vida, ora por você, ora pelas suas necessidades, ora falando com Deus, porque nós cremos no poder da oração e nós cremos no Deus a quem oramos. Por isso que a oração é uma das coisas mais mencionadas nas Escrituras, ensinada nas Escrituras. Antigo e Novo Testamento, oramos sempre. Por isso eu não posso deixar de estar orando. E após essa oração, nós vamos compartilhar de uma palavra. E eu peço que você esteja atento, que você acompanhe e que se depois você também, se estiver acompanhado, quiser continuar mexendo, debulhando, continuar remoendo a palavra, como a gente diria, você faça, seja conforme o Senhor te abençoar. Então eu quero orar com você. Talvez você esteja com
casamento, com uma família, com alguma causa, alguma necessidade. Talvez você esteja com um, um filho, né, com uma situação muito difícil. Não sei qual é a sua causa, não sei qual é o seu problema. Talvez uma crise financeira, talvez situações tão difíceis, eu não sei. Mas o Senhor sabe, Ele conhece por dentro e por fora, sabe de todas as coisas. E eu quero orar com você nesta hora. Deus Santo, mais uma vez eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto pela vida deste homem, desta mulher, deste servo, desta serva, desta mãe, deste pai, deste filho, deste irmão, dessa avó, desse avô, desse neto, dessa neta, desse primo, dessa prima. Senhor, seja qual for o grau parentesco, desse amigo, dessa amiga, desse vizinho, dessa vizinha, que nessa hora precisam da tua graça, que nessa hora tem causas tão necessitadas, tão gritantes e que precisam do teu agir. Eu te peço que no nome santo de Jesus, hoje seja um dia em que essa vida alcance pela ministração da tua palavra. Porque esse é o propósito, Senhor. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, é que esta pessoa ela seja impactada pela tua palavra. Por isso, esse é o nome que a gente deu a esse propósito e a esse projeto, uma igreja em sua casa, porque como muita gente não chega ao templo, como muita gente não frequenta o templo, como muita gente não vai ao culto no templo, mas o culto chega até ele. A palavra chega até ele, até ela. E esse é o nosso objetivo, Senhor. Por isso te pedimos que tantas quantas pessoas possam alcançar essa palavra, que assim seja. Que esses que estão aqui ouvindo sejam multiplicadores, sejam sementinhas que estarão sempre passando para mais alguém a palavra que está sendo ministrada, para que um outro também seja alcançado, um outro também seja abençoado. A cada um que esteja inscrito também no nosso canal, no YouTube, também sejam instrumentos para indicar a outros, para que a tua palavra alcance a muitos outros. Cuida dessa casa, cuida desse casamento, cuida dessa família, cuida deste homem, cuida desta mulher, cuida deste filho, cuida dessa crise financeira, dessa necessidade. Cuide, Senhor, para que teu nome seja exaltado em cada vida, para a glória do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero, nessa oportunidade, refletir com você num texto muito conhecido de todos nós, um texto que me vem ao coração. E talvez eu vou ter dois momentos com esse texto. Um hoje, onde eu vou falar uma parte, e na próxima gravação, no próximo vídeo, na próxima live, e portanto nossa próxima terça-feira, a gente prossegue nessa temática. Eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 11 e verso 1, tão conhecido de muitos, pelo menos dos cristãos. Você talvez não sendo um cristão, você vai conhecer pela primeira vez. Mas esse texto é um texto que tem muitas lições. Mas eu quero ler só o verso 1. Ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Só para que você possa entender, à luz do contexto original desse texto aqui, por que o autor desse livro na Bíblia Sagrada, inspirado por Deus, escreve exatamente isso. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. É porque ele está fazendo uma referência a um dos rios muito conhecidos, que era o rio Nilo, um rio do Egito, existente até hoje, mas que naqueles tempos bíblicos era muito comum alguém jogar sementes sobre o rio, jogar algum tipo de erva, alguma coisa que poderia brotar, e que a água do rio ela levava. Então quem jogava ali não veria nenhum resultado naquele momento. E conforme a água ia levando aquela semente,
com o decorrer do percurso, aquelas sementes iam para as margens do rio, até chegar a um momento em que naquelas margens do rio elas encontravam a terra, né? Encontravam a beira do rio e ali acabavam germinando, frutificando, crescendo, enfim. E é exatamente à luz desse contexto que ele está trazendo uma lição espiritual, dizendo que assim como naquele tempo se jogava uma semente no rio Nilo, e essa semente ela ia lá na frente, né, se encontrar com alguma terra à beira do rio e depois germinar, e quem jogou, sei lá quanto tempo atrás e em que altura, só poderia ver isso muito tempo depois, muitos dias. Na vida, isso era um princípio. Eu quero chamar a sua atenção porque a vida ela é feita de semeaduras. A vida é feita de plantio. A vida é feita de colheitas. A gente não pode generalizar, não pode radicalizar, mas a gente tem que reconhecer e discernir que tudo o que somos, tudo o que temos, a vida como um todo, ela é caracterizada por aquilo que nós plantamos, por aquilo que nós estamos colocando na terra da vida, na terra da alma, na terra do coração, na terra da existência, e que normalmente nós estaremos colhendo aquilo que plantamos. Não é preciso você ser cristão, não é preciso você ser evangélico, não é preciso você ser religioso, não é preciso nada disso, é só você ser gente, ser humano, ser humano e habitar no planeta Terra, só. Porque a sua vida ela vai ser sempre o resultado do que se planta e do que se colhe. Isso é um princípio da vida. É claro que pode existir exceções no sentido de muitas vezes nós colhemos coisas que não foi o que a gente plantou, pode acontecer. Nessa nossa reflexão você vai entender um pouco. E pode também você acabar colhendo coisas que você necessariamente, tão diretamente não colheu, não plantou. Isso tanto para o bem quanto para o mal, tanto coisa boa como coisa ruim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção em primeira mão, nessa palavra introdutória, é: eu preciso entender que a vida tem uma lei, ela tem um princípio, e esse princípio maior, ou um dos princípios maiores, é de que a vida é feita de semeaduras, daquilo que a gente planta, daquilo que a gente semeia, daquilo que a gente investe, daquilo que a gente cuida, daquilo que a gente aduba, daquilo que a gente entende que tem que plantar e semear. E que, consequentemente, o que eu planto é o que eu vou colher. Consequentemente, o que eu cuido, o que eu semeio, o que eu adubo, é o que eu vou ter a oportunidade de lá na frente colher. Por que é importante, meu querido, a gente entender isso? Porque nós paramos de ser aqueles seres da transferência, aqueles seres que ficam dizendo que se eu estou assim, o culpado é o A. Se eu estou assado, o culpado é o B. Se eu estou do jeito que estou, o culpado, sei lá. A gente normalmente tem três fontes que a gente normalmente quer culpabilizar por conta das coisas que nos acontecem, principalmente de ruim na vida. Primeiro é Deus, Deus que não avisou, Deus que não é bom, Deus que não curou, Deus que não abriu a porta, Deus que não me ouviu, Deus que está tardio demais em cumprir suas promessas, Deus. Segundo é o diabo. É o diabo, é o demônio, é o capeta, é o capiroto, o nome que você queira dar, ou o nome que você tenha aprendido, tem um monte. Né? A gente vai dizendo que é o diabo. É o diabo, o demônio, é o capeta, é a fúria, e o inimigo está furioso, é Satanás mesmo, é o capiroto, é o guia, não sei lá das contas, e etc.
E terceiro é a gente achar alguém. Normalmente, começando pelos parentescos, a gente passa pelas relações trabalhistas, né, os que trabalham com a gente passa pela vizinhança e a gente vai sempre achando alguém. Por que eu e você precisamos entender esse princípio muito importante na vida? Que é para a gente parar dessa transferência. Isso é uma síndrome adâmica, é uma síndrome de Adão, que ainda impera em nós. Ou seja, eu e você ainda estamos como Adão naquele tempo, como Adão naquela época, em que Deus chama e pergunta onde tu estás, estou aqui, estou escondido. E Deus então pergunta por que tu está escondido. E aí você vem e diz assim, eu comi daquele fruto. Mas olha só, foi a mulher que tu me deste. Aí quando chama a mulher, olha, eu nem pensei em comer do fruto, mas foi aquela serpente que o senhor deixou aí. E aí, de repente, se Deus também fosse perguntar à serpente, a serpente diz assim, bom, eu não ia fazer nada também não, mas já que a árvore estava aqui, que foi o senhor que plantou, ou seja, nós precisamos entender que se a vida tem essa característica e esse princípio muito importante de colheita e semeadura, eu paro de transferir para os outros compromissos, responsabilidades, consequências e muitas coisas que têm muito a ver comigo e não com a vida, e não com o inimigo, e não com Deus, e nem com o próximo, tem mais a ver comigo. E eu passo a ser alguém mais responsável, alguém mais consciente, alguém mais realista, alguém mais pé no chão, alguém menos sofredor, alguém menos atribulado, alguém menos angustiado, alguém menos um monte de coisa ruim que eu posso vir a ser, porque eu começo a ter a consciência do que eu estou semeando, do que eu estou plantando. Deus está dizendo para você hoje que você precisa prestar atenção nisso, que você precisa começar a deixar de transferir. Sim, sim, há coisas na vida que não tem nada a ver necessariamente com o que a gente planta, com o que a gente semeia, ou que tem a ver com qualquer culpabilidade nossa. Sim, eu sei. Primeiro, a Bíblia diz que o mundo é um mundo caído por causa do pecado. Gênesis 3,18 diz assim que a terra passou a dar cados e abrolhos. Quer dizer, nós vivemos num mundo que, de fato, é um mundo que tem as suas consequências por causa do pecado. Deixa eu dar um exemplo. A gente, querendo ou não, vai envelhecer. Desde o dia que você nasceu, então você sendo gente boa ou não, e Deus continuando sendo quem é Deus, e o diabo também não fazendo coisa alguma, você vai envelhecer. Isso é uma consequência de um mundo caído. Vivemos num mundo de injustiça também, num mundo violento, não precisa ser brasileiro nem estar no Brasil, mas você pode estar em muitos países da mais justiça possível, mas vivemos num mundo de justiça. Doenças, enfermidades, catástrofes. A gente vive num mundo caído. Segunda coisa, a gente também precisa entender que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Então, muita coisa é ação do inimigo mesmo, independente do que você possa ter feito. Ele veio para isso mesmo. Terceiro, você precisa saber que muitas vezes, e especificamente Deus, aí sim, Deus, ele pode agir de uma forma em que você passe por algum momento mais difícil, tá? É só você ler a história de Jó, o personagem Jó da Bíblia Sagrada. Você que não é cristão provavelmente saiba desse grande personagem da Bíblia chamado Jó. Um personagem que Deus um dia iniciou uma história em que ele passaria por uma grande luta. Aí foi Deus, ok? Essas três coisas são coisas que independem de nós. Mas eu estou falando da quarta. A quarta é eu. Muita coisa do que eu sou e do que eu passo na vida só tem a ver com o que eu decidi, com o que eu escolhi, com o que eu semeei, com o que eu plantei, com o que eu planto, com o que eu semeio, com o que eu faço. Mas hoje eu não quero me alongar nessa introdução. Ainda estou introduzindo esse assunto com você. Mas é só para chamar a sua atenção de que você e eu vamos sofrer menos quando a gente tiver essa consciência
de que a vida é feita de semeaduras e, portanto, consequentemente, de colheitas. Então eu com certeza terei menos sofrimento, eu com certeza terei menos angústia, eu com certeza terei menos problemas na existência, eu terei menos um monte de coisa se eu de fato e de verdade entender que eu sou alguém que de fato, de verdade, sou responsável. Eu não vou colocar aqui percentual, tá? Eu não vou colocar aqui de alguma forma, sei lá, 70%, 200%, sei lá, quantos por cento. Não vou colocar percentual. Mas eu preciso saber se realmente eu sou o responsável por aquilo que está acontecendo comigo, que eu fico dizendo que seja, sei lá, fulano, beltrano, cicrano e etc. Em outras palavras, eu e você precisamos aprender e entender o que de fato e de verdade seja a realidade da nossa vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você, bem rapidamente. São as duas coisas que eu quero te falar hoje aqui. Após essa introdução, ou essa verdade que você precisa saber, eu quero chamar a sua atenção para 4 coisas. Hoje eu vou falar 2. Primeira coisa que você pode estar pensando assim: poxa, estou semeando tanto amor, estou semeando tanta graça, misericórdia, estou semeando tanta bondade, e o que eu estou colhendo? Talvez você esteja desse jeito, semeando perdão, semeando generosidade. O que está acontecendo? E de repente você esteja até olhando para alguém que está semeando só ódio, só rancor, só desgraça, e não está colhendo nada do que você acha que ele deveria colher. Está assim numa vida beleza. Mas deixa eu te dizer 2 coisas, das 4. Hoje eu só quero dizer 2. São coisas que não sabemos. Tá? Qual é o tema, pastor, para essa reflexão? Coisas que não sabemos, em cima dessa lei de semeadura. A primeira coisa é que a gente sempre sabe quando a gente semeia. Uma coisa que eu sempre sei, é quando eu estou plantando o que eu estou plantando. Eu sei quando. E normalmente esse nosso quando é hoje, é agora. E por nós estarmos semeando hoje e agora, a gente também quer colher hoje e agora. Aí tem uma coisa que você precisa saber nessa mesma frase. Sempre sabemos quando semeamos, mas nunca sabemos quando colheremos. Então essa é a primeira verdade sobre a semeadura das coisas que não sabemos, que você precisa saber que não sabe. Você precisa saber que você sabe quando está semeando, e sempre é o hoje, é o agora, é o tempo presente. Mas, meu querido, você não sabe quando você vai colher. Por isso, controle a angústia da tua alma, controle a angústia do teu coração. Deixa essa ansiedade não te para trás, senão ela te mata, ela te corrói. Para com essa angústia de Deus. Até quando? Até quando? A maioria de nós está no Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando? Já saiu do Salmo 40 há muito tempo. Já foi para o 70, Salmo 70. Apressa-te, ó Deus. Porque a gente sabe quando semeou. Normalmente é hoje. Ainda mais se foi há muito tempo atrás, foi ontem. A gente começa a olhar para o relógio e dizer: Senhor, tem muito tempo que eu semeei. O verso 6 desse mesmo capítulo 11 de Eclesiastes, que a gente leu o verso 1, ele diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha que coisa linda! O que esse texto está dizendo é: a gente sabe sempre quando a gente está fazendo o que a gente está fazendo, ainda mais quando é coisa boa. Isso vale também para coisa ruim, tá?
Por isso que você, quando está olhando para alguém que está semeando coisa ruim, você está esperando um raio cair na cabeça, ainda não caiu. Você está esperando um infarto, ele não aconteceu. Você está esperando que a pessoa trema, ela ainda não tremeu. Parece que continua numa vida extraordinária. A lei é a mesma. Seja para quem está semeando bem, seja para quem está semeando mal, seja para quem está plantando coisa boa, para quem está plantando coisa ruim, a gente sempre sabe quando a gente está semeando. Só que nenhum de nós sabe quando a gente vai colher. Então, para quem está semeando coisa ruim, não fica se sentindo bambambam da história, não. Você está semeando coisa ruim. Não fica achando que só porque não está acontecendo nada, tu vai continuar semeando ódio, rancor, amargura, desavença, inveja, coisas dessa natureza, facções, né? E, enfim, coisas ruins na vida, tá? Violência. Você tá semeando só coisa ruim, malignidade, ruindade, perversidade, e nada está acontecendo, tu continua, as mil maravilhas. Você sabe quando está semeando, só não sabe quando vai colher. Vai colher. Vai colher um dia. Vai colher uma hora. Vai colher em algum momento. E essa que é a surprise, é que a gente nunca sabe. E normalmente quando a colheita vem, é uma surpresa. E você que está semeando bondade, generosidade, graça, misericórdia e está aí, sabe, meio desgostoso da vida, está reclamando com Deus, está reclamando com a vida, porque não vale a pena ser gente boa, não vale a pena fazer o bem, não vale a pena ser de Deus, não vale a pena fazer o bem para o próximo, não vale a pena. Aí tu começa a citar o nome de um monte de gente que você, meu Deus, né, se está melhor lá porque eu ajudei, etc e tal, e você fica naquilo e parece que é só ingratidão, você às vezes está colhendo ingratidão daquela própria pessoa e etc. A verdade é a mesma para você. Você sabe quando você está semeando, mas você não sabe quando vai colher. E no caso, quando a colheita chegar, vai te surpreender de maneira maravilhosa. Você vai ficar tão surpreendido com a colheita que você vai esquecer tudo que você falou durante todo o tempo que você semeou coisa boa e não viu o resultado. Segunda coisa, que o nosso tempinho já está chegando, é que coisas que nós não sabemos sobre essa lei da semeadura, é que nós sabemos sempre quantidade. Primeiro é quando, tempo. Segundo é quanto, quantidade. A gente sempre sabe quanto a gente semeia. E esse é o nosso grande problema, que a gente quer matematizar a vida. A vida não pode ser matematizada de matemática. A vida não pode ser calculada do jeito que a gente pensa, causa e efeito. Vamos pegar no papel quanto foi, quanto deixou de ser. Não, a vida não funciona assim. A vida, ela tem suas inexatidões. O próprio livro de Eclesiastes vai nos ajudar a entender isso. A vida, ela não existe essa causa e efeito. A vida não funciona igual a lei da gravidade. Qualquer coisa que pese, até que não pese tanto que você largar, até a pena, ela pode demorar um pouquinho mais a cair do que a pedra, mas ela vai cair, porque isso chama-se lei da gravidade. Isso é causa e efeito. A vida não é assim. A vida tem coisas que não se explicam. A vida tem coisas que não se calculam. A vida tem coisas que são inexatas. A vida tem coisas que não tem muito sentido. Pelo menos na racionalidade humana. Se Deus não explicar, se outra situação lá na frente não nos esclarecer, a gente vai ficar... Certa feita eu entrei numa padaria, e como em muitos lugares sempre tem uma frase, né? E eu não me esqueci até hoje, nessa padaria. Depois eu ouvi a mesma frase em outros lugares, mas a primeira vez que eu a vi foi numa padaria. Eu entrei para comprar um pão e tinha lá uma plaquinha dizendo assim: quando pensamos que temos todas as respostas da vida, vem a vida e muda todas as perguntas. Aí eu fiquei maravilhado com aquela frase, porque ela traduz exatamente isso aí. A gente, quando está achando que sabe tudo, que entende tudo, que compreende tudo, etc e tal, parece que a própria vida ela vai reformulando a pergunta para a gente continuar não sabendo muita coisa.
Não é que a gente não sabe nada, mas a gente não sabe muita coisa. Por isso, a segunda verdade das 4 que eu quero falar, e as outras 2 eu vou falar na próxima live, é que eu, você, nós sabemos quanto a gente semeia. E meu conselho é para de cálculo, para de quantas vezes que eu orei, quantas vezes que eu visitei, quantas vezes que eu emprestei, quantas vezes que eu paguei, quantas vezes que eu visitei, sei lá, quantas vezes que eu ajudei, quantas vezes que eu levantei, quantas vezes que... Para com isso. Porque na verdade a gente sabe o quanto a gente semeia, mas a gente nunca sabe o quanto a gente vai colher. Qualquer que seja a coisa que a gente semeia, a gente normalmente semeia uma sementinha. E quando a gente colhe, já é uma árvore que deu muitos frutos e tem nada de quantidade que se compare àquela sementinha ou pequenas sementes que a gente plantou. 2 de Coríntios capítulo 5, verso 10 é um dos textos que vai dizer que a gente tem que trabalhar com amor. A gente tem que fazer na vida da melhor maneira possível, a gente tem que fazer conforme o nosso coração, a gente tem que agir conforme a graça de Deus. Por quê? Porque o nosso galardão sempre será uma surpresa. E eu quero ler esse texto com você, porque eu tenho certeza que muitos dos que estão me assistindo não estão com uma Bíblia, ou talvez não cristãos sejam, mas eu quero ler. O texto diz assim, 2 de Coríntios 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, eu sempre sei quando semeio, só nunca sei quando eu vou colher. Então eu tenho que acalmar o coração, eu tenho que ser paciente, eu tenho que esperar o tempo certo das coisas, o tempo de Deus, o chamado Kairos. Mas eu também sei, isso eu sei, quantidade do que eu semeio. Sei o quanto eu fiz, o quanto deixei de fazer. Mas eu nunca sei o quanto eu vou semear. Por isso, pare de fazer cálculos. Pare de usar o calculador. Pare de usar a máquina calculadora na vida. Pare de fazer cálculos. Pare de matematizar a existência. Porque a existência não dá para matematizar. Não dá para fazer cálculos. Não dá para fazer somas com divisões, adições, multiplicações, subtrações. Não. A vida, ela muitas vezes soma coisas, às vezes diminui, às vezes multiplica, às vezes subdivide, e a gente nunca entende as contas. Quando a gente pensa que era para multiplicar, dividiu. Quando a gente pensa que ia dividir, multiplicou. Quando a gente pensa que ia diminuir, somou. Quando a gente pensa que ia somar, diminuiu. Então, eu sei quanto eu semeio, mas eu nunca saberei o quanto eu vou colher. Por isso, significa dizer que essa lei da colheita nos diz que nós colhemos sempre muito mais do que semeamos. Disso você tem que entender. Então, por isso, não semeia ódio, porque você vai colher tempestade. Isso é quantidade. Semeia amor, você vai colher graça, generosidade, misericórdia, sempre mais. Eu quero encerrar essa palavra hoje, como eu disse a você, e eu tenho outras 2 coisas sobre essa temática ainda, coisas que não sabemos dentro da lei da semeadura, que eu vou te compartilhar na próxima semana, na próxima live. Mas eu gostaria de orar com você. E a minha oração é você, nesse momento, se não puder orar, se não puder fechar os olhos, enfim, mas que você, nessa oração, me acompanhe perguntando-se: o que eu estou semeando? Eu sei que a vida é uma vida de semeadura e de colheita. Eu sei que muita coisa que eu estou colhendo tem a ver com o que eu estou semeando. E nessas 2 coisas assim quando eu semeio, eu sei. Mas você tem ficado tão ansiosa com essa questão de quando vai colher? E por que ainda não colheu? Pense também se você é aquele que sabe o quanto está semeando, está fazendo cálculo, mas não faz nem ideia, como ninguém faz, do quanto você vai colher. Eu quero orar com você, mas sempre dizendo a você o seguinte:
Entenda que a vida é de semeaduras e colheitas. Deixe que Deus te ajude a ser um bom semeador. Que Deus te capacite a ser um bom semeador. Que você alcance a graça para ser um bom semeador e possa fazer da sua vida uma boa seara, onde você semeia coisas boas para colher coisas boas. Vamos orar? Cristo eterno, que a tua palavra ela esteja sobre esse coração. Que a tua palavra alcance essa consciência, alcance essa mente, alcance essa alma, alcance essa pessoa, alcance esse lar, alcance essa família. Que a tua mão forte e poderosa esteja sobre ele e sobre ela, sobre cada um. Ministra de forma especial, ministra de forma poderosa, trabalha de forma gloriosa, para que esse alguém, em primeiro lugar, ele tenha consciência de que a vida tem este grande princípio de colheita e semeadura, semeadura e colheita. E que muito do que a gente colhe na vida tem a ver com o que nós semeamos. Quase 100%, 70%, 80%, não sei, do que a gente colhe na vida tem a ver com o que nós semeamos. E permita que hoje esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher, essa pessoa, entenda que, apesar dela saber quando ela semeia, ela nunca saberá quando colherá. E para ela andar na paciência, na perseverança, na paz, na tranquilidade, e sem ansiedade, sem angústia na alma. Que essa pessoa também hoje entenda que ela sabe quantidade do que ela semeia. Mas que ela pare de calcular, pare de fazer cálculos, pare de fazer cálculos matemáticos, pare de fazer apontamentos, pare de fazer peso, pare de calcular e de pesar quantidade, de medir coisas, que ela saiba que ela sabe o quanto semeia, mas não sabe o quanto vai colher. Mas que de certo ela colherá muito mais, muito mais, muito mais do que ela tem semeado. Guarde essa pessoa, guarde esse lar, guarde essa família, guarde essa gente e ministre a tua bênção em nome de Jesus. Amém, meu querido? Hoje nós começamos um pouquinho assim, das 10, talvez 2, 3 minutos, e estamos indo agora até as 10h37. Mas eu quero, mais uma vez, conclamar a você, remoer essa palavra, compartilhe com alguém. Se você já está na companhia de alguém, vai aí compartilhando com essa pessoa, pega esse texto, deglute ele mais um pouco, remoe mais um pouquinho, se você puder, ora mais um pouco, compartilha com alguém. Mais uma vez, faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube, né? Aperta aí embaixo, ó, né? Quando estiver no YouTube, você aperta inscrito ou inscrever-se, né? E o sininho para você sempre ser avisado de uma nova transmissão. Tá bom, meu santo? Minha querida, meu querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Beijo na alma, no coração e até a próxima terça, assim querendo Deus.